Vamos voltar às informações, voltar com notícias do Mundial de Clubes da FIFA. A Itatiaia, única emissora de rádio de Minas, com correspondente lá, acompanhando tudo o Mundial de Clubes pra você. E é o Henrique André que agora fala do jogo do Fluminense. É Fluminense e Mamelodi Sundowns, Henrique. É isso mesmo, Thiago. E no mesmo horário a gente também vai ter o Borussia Dortmund, que é do mesmo grupo, enfrentando o Ulsan da Coreia do Sul. Mas para falar de Fluminense, eu vou acionar o Leonardo Baran e ele vai trazer as informações do tricolor carioca e com a fala do Renato Gaúcho, não é isso mesmo, Baran? Henrique André, estou na Times Square, no coração de Nova York, bem ao lado da Broadway, com seus lindos teatros e shows espetaculares. Aliás, é o que o futebol brasileiro vem oferecendo por aqui, né? Com Flamengo, Palmeiras e Botafogo já classificados para a fase oitavas de final e o Fluminense hoje precisando apenas empatar com o Mamelodi da África do Sul. Renato Gaúcho projeta a partida. Um jogo importante, a gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar, até porque o nosso adversário também está brigando por uma das vagas juntamente com a gente. 15 horas, calor. Estudamos bastante também o nosso adversário, apesar do pouco tempo a gente procurou trabalhar um pouco a parte tática, procura eliminar o ponto forte do adversário, temos a nossa maneira de jogar e em cima disso a gente vai buscar o nosso objetivo. Nós estamos aqui para isso, o objetivo nosso é conseguirmos a classificação, da mesma forma que o adversário vai querer, o Fluminense também quer. Nós temos essa pequena vantagem de jogarmos pelo empate, vamos esquecer essa vantagem e vamos em busca do gol para que a gente não possa sofrer tanto, porque a gente sabe, né, chega no final do jogo, um jogo 0-0 essa dinâmica aí fica meio perigoso. Então, com todo o respeito ao nosso adversário, a gente sempre jogou para vencer e não vai ser diferente. O Fluminense avançando irá enfrentar na próxima fase o River Plate da Argentina, ou a Inter de Milão da Itália, ou o Monterrey do México. Henrique André. Valeu, Baran, fez até uma rima, né? Henrique André, tô na Times Square, tá aí o Leonardo Baran e o Renato Gaúcho falando do calor, que de fato tá sendo um adversário para os dois times que entram em campo sempre aqui no Mundial. Agora, por exemplo, são fazendo 34 graus, calor danado aqui na Moleira. Então, o verão norte-americano, ele é implacável. E para fechar a rodada, às 10 horas, a gente tem outros dois jogos. A Inter de Milão enfrenta o River Plate da Argentina e o Red Diamonds do Japão vai ter pela frente o Monterrey. Gostou do que disse aí o Renato Gaúcho, ou Thiago Reis? Vai jogar para classificar. É claro, né, Thiago? Não pode ter outra postura, não. Aliás, o Renato Gaúcho, né, ele sempre foi impetuoso como jogador e também como treinador. O Renato Gaúcho não afina não, ô Simões. Poxa vida, tem tudo pra avançar, né? Todo respeito ao Mamelodi Sundowns da África do Sul, mas não. O Fluminense tem tudo pra passar e passar bem, Simões. Thiago, eu não sei assim se bem, né? A gente tem visto... Não, é porque, não é isso, é porque esse campeonato, né, a gente tem percebido que não é só a distância nossa pros europeus, que não é do tamanho que a gente imaginava. É a nossa em relação aos asiáticos, aos africanos, aos clubes da América do Norte. Então, quer dizer, é um futebol cada vez mais globalizado. Claro, a diferença técnica ainda é o principal pilar do jogo, tá? Mas a gente tem um futebol muito, muito equilibrado do ponto de vista físico, de intensidade, de tática. Todo mundo se conhece, né? E isso facilita num jogo como o futebol. Claro que o Fluminense tem um time de valores individuais superiores ao do Mamelodi, mas eles vêm de uma partida duríssima contra o Borussia Dortmund, que suou para ganhar deles, chegou a abrir 4-1, tomou um 4-3, é claro que tem a questão, o componente do calor, eu acho que influencia menos em relação ao Fluminense, porque faz mal ao jogo, sem dúvida nenhuma, mas por outro lado o Fluminense joga no Rio de Janeiro, né?
E no Rio de Janeiro é um sol para cada um, pelo menos metade do ano, né? Mas de toda forma é isso. Eu acho que assim, é uma competição que está mostrando, a gente vê o Inter Miami aí chegando às oitavas de final. É uma competição que mostra que as diferenças não são tão grandes como a gente imaginava, até porque a gente tem o universo dos europeus jogando entre eles, os sul-americanos jogando entre eles, e aquele Mundial de Clubes da FIFA, né, de um confronto, de um jogo, de uma partida, realmente eu acho que não reflete a realidade. Os europeus seguem acima, seguem favoritos, mas eu acho que os outros continentes também têm mostrado força, e o Fluminense precisa ter muita concentração para jogar com o Mamelodi, até porque eles têm uma coisa que dificulta demais o jogo do Fluminense do Renato Gaúcho. Eles têm um contra-ataque muito forte. E o Fluminense, em determinados momentos, é um time que tem muita dificuldade nessa recomposição, até por não ter uma velocidade excessiva nos seus jogadores de defesa. Ô, Nath Fiuza, hoje temos que destacar outro baita jogo, né? River Plate e Inter de Milão, os dois times com 4 pontos, o River tá na ponta, o River Plate lidera esse grupo E, mas que jogaço teremos entre River Plate e Inter de Milão. Esse é às 10 da noite aqui no nosso horário. Pra turma que dorme cedo, tem que colocar o despertador e o café do lado da cama pra acompanhar. Mas vai valer a pena, hein, Nath? Vai valer a pena. Eu que lute, né, Thiago? Que eu quero ver e amanhã tem que acordar cedo. Mas assim, são duas equipes, principalmente a Inter, a gente tinha uma expectativa maior, até porque é vice-campeã da Liga dos Campeões, fez um grande torneio, ainda que na final tenha decepcionado, tenha sido goleado, mas que até aqui também no Mundial não deslanchou, né? Não encantou. E é um grupo que está bastante equilibrado, porque a gente fala da Inter e do River Plate, que brigam diretamente pela classificação e pelo primeiro lugar do grupo, porque eles estão empatados com 4 pontos, e o Monterrey, que tem 2 pontos, vai pegar o Royal Reds, que já está eliminado, então a chance do Monterrey também vencer é grande, embolaria, chegaria a 5 pontos aí, então hoje é um confronto interessante entre Inter e River Plate, justamente porque ambos precisam aí da vitória, então acho que vai ser um confronto bem legal, mas eu acho que vai acabar classificando os dois. Boa! Quem sabe um empate? E aí vai depender do saldo de gols, né, lá do Monterrey. Exatamente. Eu acho que aquele empate maroto joga todo mundo pra cima, mas um jogo de River Plate, Inter de Milão, pensar em algo armado, o jogo pode até transcorrer pra isso, mas no início acho que todo mundo quer vencer, até pra, como explicou a Nath, buscar a liderança do grupo. Henrique André, mais um dia agitado por aí. Hidrate-se, viu? E protetor solar também é bom, Henrique André. Pode deixar, Thiagão. Vou tomar uma aguinha ali agora, me cuidar, porque tem mais Mundial, tá pegando fogo aqui nos Estados Unidos. E a Itatiaia, a rádio dos grandes eventos, marcando sempre em cima, estamos em cima do lance, para levar para você que sempre acompanha a Itatiaia, o melhor do Mundial de Clubes. Thiago, um abraço, a bola vai rolar e tomara que o Fluminense faça o papel dele e que a gente tenha os 4 brasileiros classificados às oitavas aqui do Mundial de C, Simões, Nath e para quem tá acompanhando o Rádio Esportes. Valeu, Henrique André, correspondente da Itatiaia ao vivo dos Estados Unidos, com as informações do Mundial de Clubes da Itatiaia. Agora